Vamos lá, o tema da mensagem de hoje é transformadores de histórias. Transformadores de histórias. Gostaria que você pegasse comigo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso do 1 a 9. Atos dos Apóstolos 17, dos versos 1 a 9. Diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia ali uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. E algum deles creram e ajuntaram-se que Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçando a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. Até aí, querido. Até aí. Transformadores de histórias. Você sabe para que serve um transformador elétrico? Com certeza você sabe. Transformadores pegam altas tensões e transformam ela em baixa tensão ou vice-versa, para que possa ser utilizado numa residência ou em qualquer lugar que seja. Para isso existe um transformador, para alterar e mudar aquilo ali. Você conhece mães, mulheres transformadoras? Você conhece alguma? Mulheres transformadoras é aquela quando chega alguma dificuldade em casa, quando chega alguma situação inesperada e que possa trazer risco ou até tristeza no lugar, ela transforma aquilo em cuidado, em carinho, em proteção. Você conhece mulheres assim? Eu tenho uma lá em casa. Você conhece mães cozinheiras transformadoras? Você conhece? São aquelas mães que, tentando ajudar na economia da casa, a hora que chega, sobe aquela sobra de alimento, aquela sobra de arroz, que provavelmente ia para o lixo, ela pega então um pouco de farinha e coloca ali algum tempero e faz aquele bolinho de arroz que é uma delícia, crocante, quem não gosta? Ou mesmo depois pegando aquela sobra daquele arroz, joga numa panela um pouco de feijão, farinha, um ovo caipira, faz aquele mexidão gostoso, quem consegue resistir? Você conhece mães assim? Mães que às vezes quando sobra o frango assado, ela pega, desfia aquela sobra e pode fazer um fricassê, pode fazer uma torta de frango. Mulheres transformadoras. Você conhece gente assim? Você conhece costureiras transformadoras? Costureiras transformadoras, elas fazem algo que chama customizar. Ela pega retalhos que provavelmente ninguém queria mais, que as pessoas já tinham como perdido, e ela pega aqueles retalhos e vão aplicando com cuidado sobre calça, sobre blusa, e aquela peça que outrora ia ser uma peça qualquer, e aqueles retalhos que ia ser jogado fora, fazem daquela peça uma peça única e personalizada, com muito maior valor do que uma nova, porque ela pode transformar e alterar e mudar aquela peça para melhor. Você conhece clínicas transformadoras? Clínicas terapêuticas de droga, de álcool. Você conhece equipe multidisciplinar das APAES, da ACD? Eles pegam retalhos de gente como essas costureiras. Pegam literalmente retalhos de gente e vão costurando junto com a família. E põem literalmente de pé, pronto para viver. Você conhece lugares assim? Vou fazer outra pergunta. Você conhece igrejas transformadoras? Igrejas transformadoras são aquelas que pegam aqueles cacos de gente. Vai pegando gente desalentada, triste, deprimida, angustiada, sem pai, sem mãe, que não conversa com ninguém, e pega aqueles cacos de gente e também
pegam ele e carregam até o amor de Deus, ao encontro do amor de Deus. E o amor de Deus pega aqueles cacos, refaz eles, colocam de pé e dão um novo sentido de vida e transforma a história daquelas pessoas. Você conhece lugares assim? Provavelmente você está assistindo um. Aqui tem um pessoal que está pronto a transformar a sua história. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo e os seus amigos. Eram pessoas que foram transformadas. O apóstolo Paulo tinha um testemunho tremendo. E ele transformado que ele era, virou um transformador de histórias. Alterar a vida de tantas pessoas. O texto que eu li, ele tem um contratexto. Ele tem ali um contexto junto dele. Que o contexto é a história de algumas vidas transformadas, do qual eu vou transcorrer até a gente falar do texto do qual eu propriamente li. Esse texto do qual nós estamos lendo aqui na Atos 16, 17, ele fala do começo da história. Foi escrito pelo evangelista Lucas. Ele fala do começo da história da igreja, a igreja primitiva, a igreja inicial. Fala do avanço e da expansão e do começo da obra missionária da igreja. Nosso irmão Paulo, escolhido por Deus junto com os seus amigos Silas, junto com os seus amigos Timóteo, junto com os seus amigos, quantos mais amigos aqui, Lucas, e outros companheiros tinham ali com Paulo, juntamente com eles. Foram na direção da Europa, ali perto da Grécia, da Itália, e ali começavam a ensinar e proclamar a palavra de Deus, a palavra viva que transforma a gente. Era um homem que haviam sido transformados e tinham prazer de viver para transformar. O apóstolo Paulo fazia da função dele, do trabalho dele, um lugar para transformar. Ele era, o apóstolo Paulo, se estivesse nos dias de hoje, ele era um empresário do ramo da construção, porque ele fazia tendas, e naquela época tendas eram construção, as pessoas tinham que viver em tendas, e o apóstolo Paulo ia mudando de cidade em cidade, por isso que ele foi abrindo vários lugares e igrejas, porque ele fazia do trabalho dele, não somente para ele viver um ganha-pão, para ele ficar milionário, ele fazia daquele trabalho, que ele havia sido transformado por Cristo, um lugar de transformar histórias e transformar gente. Homens cheios da presença de Deus. Qual seria o coração dos homens de hoje? Você que me ouve, homem, o que ocupa a sua mente nos dias de hoje? Será que podemos falar que somos igual Paulo e seus amigos? Será que o que ocupa a nossa mente somente é bola, futebol, somente celular, somente as séries da Netflix, você conhecer todas elas? O que será que ocupa a mente? Academia? Por que será que não conseguimos às vezes falar os corações dos filhos? Não seria porque os nossos corações não conseguem alcançar Ele, porque estamos com em mente todas essas coisas do qual eu falei? Foi numa dessas andanças que o apóstolo Paulo, Silas e seus amigos, eles estavam ali levando a palavra da vida, e numa reunião que acontecia à beira de um riacho, ele vai e encontra ali naquele lugar, um lugar de oração à beira do rio, mulheres piedosas, tementes a Deus, devotas, que em oração buscavam a Deus naquele lugar. E o apóstolo Paulo se junta a elas. Isso está escrito aí, se o pessoal conseguir pôr, Atos 16, é algo que eu não li, mas é o contexto disso. Atos 16, verso 13. É bom a gente olhar na palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo encontrou aí. No dia de sábados, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha que maravilha. Mulheres tementes, devotas, que buscavam a Deus. Não seria isso que o Senhor Jesus espera nos nossos dias, das mulheres? Ao invés de levantar a bandeira ao feminismo, não seria isso que o Senhor Jesus esperava? Ao invés de, nas suas ansiedades, de nas suas tristezas, nas suas decepções, nos desânimos, expor as suas almas gritando nas redes sociais, será que o Senhor Jesus não esperava que você fosse à beira do rio da presença do Espírito Santo de Deus e derramasse a sua alma e buscasse em oração? Será que o Senhor não esperava isso? Será que o Senhor que esperava, ao invés das mulheres, ficar naquela busca exacerbada, contínua, inalcançável, do corpo perfeito e da beleza e do culto ao corpo, não seria melhor buscar o dia que o Senhor voltaria a buscar a sua igreja e assim ensinaria os seus filhos a piedade? Porque a Bíblia diz que vã é a formosura e a beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Você já ouviu isso? A beleza é passageira e vã, mas aquela que teme ao Senhor será louvada para sempre. Será não seria isso que o Senhor Jesus esperava? Foi nesse lugar, nesse mesmo lugar,
de oração, que Paulo e Silas, pregando o evangelho, eles encontram uma mulher que era ela uma mulher de negócios, era uma empresária. Ela era uma empresária da rede têxtil. Ela vendia panos de púrpura. Ela tinha uma empresa grande, uma casa enorme, vários funcionários, provavelmente muitos escravos, que era costume naquela época. Ela tinha muita coisa, ela era abastada de muitas coisas dessa terra, mas ela era somente rica dessa terra, mas não era rica para com Deus. Era uma mulher pobre e necessitada das coisas que só Deus pode dar. E ela, enquanto estava naquele lugar ali de oração, ouvindo a Paulo e Silas pregar, a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas pregavam, Deus abriu o coração delas e ela acolheu as palavras de Paulo e Silas. E acolhendo as palavras de Paulo e Silas, ela já não era mais a mesma. Ela foi dando lugar ao Espírito Santo de Deus. E o coração que era dado ao apego, às coisas que ela tinha, o coração já era diferente ali naquele lugar, naquele rio. E ela se sentia diferente. E se sentindo diferente, ela resolveu entregar a sua vida a Deus. E ela desce as águas do batismo ali mesmo. Capítulo 16 aí de Atos, olha o que diz aí. Do 13 a 15, nós lemos o 13. 14, já diz, olha, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atento à palavra de Paulo, e dizia, depois foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgados, que ela seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa, ficai aqui. E ela constrangeu a isso. Você viu aí? Uma mulher que era pegada, uma mulher de negócios, uma mulher que tinha uma vida boa, talvez a sua casa cheia de festas, muito dinheiro, muito empregado, mas ela era abastada das coisas dessa terra, mas faltava-lhe algo, tinha necessidade daquilo que Deus podia lhe trazer. E as palavras de Deus encheu o coração, e ela já não era mais a mesma, e batizada nas águas, agora a casa que antes servia para a festa, agora ela servia para a base missionária daquela igreja onde Paulo estava iniciando. Que maravilha! O amor de Deus faz um convite ao seu coração nessa noite que me ouve. Talvez você esteja abastado de muitas coisas desta terra. Talvez Deus te deu tantas coisas, e você tem uma casa boa, muitos carros, um bom emprego, uma vida estabilizada. Você é rico para as coisas dessa terra, mas não é rico das coisas que Deus pode dar. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus consegue suprir a necessidade que falta ao seu coração. E Ele vai ao seu encontro nessa noite e consegue dar aquilo que lhe falta. O amor de Deus faz um convite nessa noite: venha servir o reino com aquilo, com as coisas que Deus lhe deu. Foi numa dessas andanças, naquela mesma cidade, que o apóstolo Paulo, junto com Silas, andando, encontra uma jovem escrava grega, que não tinha nem nome, não tinha ninguém, não tinha parentes, não tinha liberdade, ela não tinha nem direito de si mesma, pois era escrava, era duplamente escrava, porque ela era escrava do seu senhor, escrava do espírito maligno, que usava ela para adivinhação. E o seu senhor, os seus patrões, tinha muito lucro com ela. Isso está escrito aí no verso 19, vamos ler dos 16 ao 19. Capítulo 16, verso 19. Estou dando pano de fundo do que aconteceu com aqueles transformadores de histórias. Olha o que diz aí dessa escrava. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, mandaram prender a Paulo e levaram à praça e à presença dos magistrados. Aquela mulher era uma mulher que dava lucro ao seu senhor, porque ela vivia de adivinhar ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que o Senhor tinha um encontro para aquela mulher, assim como teve com aquela mulher de negócio chamada Lídia. Deus tinha um encontro para essa escrava, jovem escrava grega, sem nome, sem parente. O apóstolo Paulo e Silas, vendo ela e vendo que aquilo a perturbava, vendo que ela era possessa de um espírito do qual não vinha da parte de Deus, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende aquele espírito em nome de Jesus, e imediatamente aquele espírito abandona aquela vida, e a mulher que outrora era escrava, deprimida, ela se vê livre, e nunca mais ela é a mesma pessoa. Caramba, que maravilha! Só o Senhor Jesus pode fazer isso. O amor de Deus faz um convite para você nessa noite. Aquela mulher que outrora era escrava, escravizada das suas emoções, escravizada, talvez vivia ali, ela não sabia fazer outra coisa a não viver sendo escrava.
O amor de Deus faz um convite a você hoje. Talvez você esteja escravizado pelo peso do pecado. Talvez você esteja escravizado pela prostituição. Talvez a única forma de viver que você sabe viver é do jeito que você está. Mas eu quero dizer que tem alguém aqui que consegue tirar isso que tem estado sobre a sua vida. Ele te faz livre, vai até o seu coração, consegue tirar as amarras que está sobre a sua vida e te faz livre, uma nova pessoa. Nessa noite Ele te convida a se deixar ser tocado por Ele. Ele consegue mudar a sua história e fazer de uma história de perdedora uma mulher vencedora. Por causa desse acontecido, os patrões daquela mulher, vendo perder o lucro, vai e manda prender Paulo e Silas, porque ele sabia que agora não teria mais como ter lucro com aquela mulher adivinha. Agora a mulher adivinha era liberta, e manda prender Paulo e Silas numa prisão. E a Bíblia menciona que enquanto eles estavam presos, Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus. E enquanto eles cantavam e adoravam de uma maneira tão forte, tão alta, que os amigos de célula conseguiam ouvir Paulo e Silas cantando. Sabe o que eu aprendo? Quando as dificuldades encontram pessoas transformadas, quando as dificuldades encontram transformadores de história, o som da voz deles sai tão alto, tão forte, que consegue transformar o palco, o chão dos seus problemas, as paredes das suas dificuldades, em altar e lugar de culto a Deus. E o som sai tão forte que consegue alcançar os corações daqueles que estão aprisionados, entristecidos. E o som da bondade, do cuidado, da misericórdia de Deus consegue do outro lado libertar tantos presos. O Senhor Jesus consegue alcançar onde você está. Aleluia. O amor de Deus consegue alcançar onde você está. Nas suas prisões, o cuidado de Deus consegue alcançar onde você está. Você é um transformador de histórias. Quando chegam as lutas perto de você, que som sai da sua voz? As pessoas que estão à sua volta, como estavam à volta de Paulo e Silas, o que eles ouvem na hora das suas dificuldades? Murmuração, reclamação ou adoração? Porque quem está com Cristo, transformadores de vidas, sempre adoram em qualquer momento, e a adoração dele acabam passando do outro lado, transformando vidas. A Bíblia conta que enquanto Paulo e Silas adoravam, pela parte do Espírito Santo sobreveio um terremoto tão gigantesco, que abalou os alicerces daquele lugar, e tremeu o lugar grandemente. As portas se abriram, as algemas e correntes caíram ao chão. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Aonde tem transformadores do reino, a base do inferno não tem força de segurar. O Senhor Jesus consegue abalar as estruturas do inferno na sua casa, no seu trabalho. Aquilo que tenta te prender é jogado ao chão pelo poder do Espírito Santo, da palavra de Deus. Aleluia. As portas fechadas se abrem, as saídas começam a aparecer. Glória a Deus. Saídas chegam, algemas caem, as amarras vão ao chão, você se vê livre. Aleluia. As bases do mal não conseguem suportar aqueles que viveram a vida transformada por Cristo. E além de Paulo e Silas ter sido usado como contexto da história do qual eu li no começo, para salvar uma mulher de negócio de nome Lídia, para salvar essa escravizada, adivinha, jovem escrava, Deus também tinha um plano. Por isso você nunca reclame, porque o plano que Deus tinha para um outro homem ser salvo tinha que ser na cadeia. Paulo e Silas tinha que estar preso. Talvez você esteja reclamando aí e não sabe o que está acontecendo na sua história. Paulo e Silas vinha transformando vidas, cai na cadeia. Enquanto ele está na cadeia, Deus manda que ele olhe para um homem. A Bíblia diz que tinha um homem lá, um carcereiro naquele lugar. O carcereiro também escutou o terremoto. O carcereiro chegou, de repente, era um homem ali acostumado à guerra. Era provavelmente um oficial aposentado da reserva militar, porque aquela cidade era uma colônia de Roma. Era uma colônia romana, Tessalônica. E era ali os aposentados, pessoas que já estavam com um pouco de idade, para trabalhar e finar os seus dias. E aquele homem talvez estava ali para terminar os seus dias. Homem sanguinário, acostumado com guerra, acostumado a prender, homem rude. E a hora que ele olha aquilo ali, ele vê todas as portas abertas, ele imagina que ele vai ser responsabilizado por todos os presos fugirem. Ele imaginou que os presos tinham fugido. E um homem acostumado a matar, ele passa a mão na sua espada e tenta intentar contra a própria vida, ao suicídio. De repente escuta uma voz: não! A Bíblia diz que Paulo e Silas dão um brado, não é uma vozinha pouca. Ele diz: não faças tal coisa.
Pode ficar tranquilo, não tenha medo, todos nós estamos aqui. Aleluia. A voz daqueles que transformam vidas consegue entrar ao seu coração, soar um brado. Não, ainda tem tempo de você mudar a história. A Bíblia diz que a hora que ele escuta aquilo, aqueles dois homens que estavam prisioneiros, Paulo e Silas, na verdade eram livres que estavam prisioneiros. E aquele homem que achava que era livre, o carcereiro, estava aprisionado pelas suas lembranças, pelas marcas das pessoas que ele tinha matado em guerra, pelas angústias, coisas que tinha passado. A Bíblia diz que aquele homem, ele vê naquele mesmo momento uma luz. Aleluia. Dentro da cela uma luz. Era a presença de Deus, era a esperança que aquele carcereiro precisava. Ele vê uma luz e todo trêmulo, ele diz algo que está escrito no texto da Bíblia. Ele faz uma pergunta que eu e você devemos fazer, verso 30 e 31 do capítulo 16. Olha o que diz o carcereiro. E tirando-os para fora disse: Senhor, o que é necessário para que eu possa ser salvo? Aleluia. É a pergunta que você tem que fazer nessa noite. O que eu preciso para tirar essa angústia, essa tristeza? E Paulo e Silas olham para ele e diz, verso 31, um verso que nós conhecemos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Aquele homem naquela hora recebe salvação instantânea. Ele não tem que fazer muitos dias de discipulado, ele não tem que ficar muitos dias acompanhando. É a presença de Deus que invade dentro daquela cela uma luz, e a presença de Deus transformadora transforma a vida dele. Que ele dá sequência no verso seguinte. Diz assim no verso 33, verso 32: e lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam na sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo ele foi batizado, ele e todos os seus. Aleluia. Não esperou muito tempo. Era um homem que agora, antigamente, um homem acostumado a ser rude, bravo, matar pessoas, um suicida em potencial, vê a luz da presença de Deus, recebe a palavra do Senhor, ele encontra perdão e guarida de uma pessoa que mandava prender pessoas, passa a cuidar do Paulo e Silas, ali cura os seus vergões, é batizado no mesmo instante por Paulo e Silas. Ele e toda a sua casa, de vidas dificultosas, passa a ter transformadores de gente igual a Paulo e Silas. Que maravilha. Esse é o contexto da história que eu li. Depois de Paulo e Silas ter sido usado para transformar a vida daquela mulher, uma mulher de negócio chamada Lídia, vendedora de púrpura, era abastada das coisas da vida, mas tinha necessidade das coisas de Deus. Depois de Paulo e Silas ter sido usado para cuidar daquela jovem possessa de espírito maligno e ser liberta, e depois do apóstolo Paulo ser usado para salvar a vida desse carcereiro e trazer libertação, a Bíblia diz que eles voltam para a casa de Lídia, que agora era a base missionária. Verso 40, capítulo 16, verso 40, olha o que diz: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, se confortaram, e depois partiram. Sabe o que eu entendo? Que você tem que costumar viver em igreja, irmãos. Porque quando o apóstolo Paulo e Silas voltam, eles não encontram mais uma mulher rica, abastada, sentada. Ele encontra uma mulher transformada, uma mulher de negócios que agora servia com seus negócios a Deus, a sua casa servia a Deus, todos os seus funcionários serviam a Deus. Quando ele volta, ele encontra uma jovem que antes era uma jovem escrava, possessa de demônios. Agora ela podia estar em qualquer lugar, qualquer balada daquela época. Agora aquela jovem era encontrada dentro da igreja e servia a Deus livremente. Ele encontra um carcereiro que ia passar os seus dias de aposentado, de velhice, no final da sua história, com as suas marcas, com as suas dores, com as suas mortes nas costas. Mas aquele carcereiro não era mais a mesma pessoa. Ele encontra ali aquele carcereiro salvo e vivo na presença dos irmãos na igreja. E agora eles não eram pessoas distintas, eram pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de idade diferente, e formavam a igreja de Cristo Jesus. E eles pertenciam à igreja dos Filipenses, que foi inaugurada por Paulo. Depois desse contexto todo, vai para o versículo que eu acabei de ler com vocês. O versículo 1 diz: depois do apóstolo Paulo ter transformado através de Jesus todas essas pessoas, ele vai para a sinagoga. Verso 1 do capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônia, onde havia uma sinagoga. Sinagoga eram pequenos lugares que haviam sido feitos pelos hebreus
desde a época da dispersão, da diáspora, desde a época de Jacó. O templo tinha sido destruído a primeira vez, e eles não tinham como manter a sua fé, eles não tinham ali como se reunir. Talvez fosse um tempo parecido com os de hoje, os templos fechados, não tinham como reunir, e eles tinham que fazer alguma coisa, e eles resolveram fazer sinagoga. A palavra sinagoga era assembleias, congregações, reuniões. Sinagogas eles faziam nas salas, em pequenos lugares. Lá eles sentavam em pessoas e liam a Torá, oravam e cantavam ao Deus do céu. Seria muito bem o que é a nossa célula hoje. Eles tinham prazer de estar reunidos. Você tem prazer de estar na sua célula? Você tem prazer de estar junto com seus irmãos em célula? Porque aqui, esses homens fez de tudo para que eles estivessem na sinagoga, e Paulo também. Eu queria falar para você não abrir mão da sua célula. Sabe por quê? Na célula é um lugar de milagre, na célula é um lugar de ajuntamento, de cuidado. Quem já recebeu um milagre na célula? Quem já recebeu nova vida? Quem pode me dizer que foi na célula que se sentiu amado, aconchegado? Talvez você que está me ouvindo aí, você pode dizer, eu fui. Se você não sabe o que é célula, está me ouvindo? Células são pequenos lugares onde as pessoas abrem a Bíblia. Pode ser grupo familiar, culto doméstico. Um lugar onde a palavra de Deus é aberta, o cântico é louvado, uma oração é feita. Você já foi abençoado em lugares assim? Eu conheço tantos milagres aqui na célula. Eu conheço milagres aqui nós temos aqui uma história de um motorista que na célula, ele chegando, ele estava com o casamento desfeito, a mulher separada, e num dia numa célula falando de perdão, ele resolve tomar um passo grandioso que ele nunca tinha feito. Ele passa a mão numa rosa e diz, pastor, hoje eu vou falar com a minha esposa e pedir perdão para ela. E ele resolve fazer isso naquele mesmo dia. Sabe o que acontece? A esposa que nunca tinha ouvido o marido, que era ex-marido, pedir perdão, ela diz alguma coisa aconteceu com esse homem, porque eu nunca ouvi pedir perdão. O aceitou de volta, eles estão casados até hoje, a família vive aqui na igreja, dentro da célula. Nós temos aqui na célula milagres tremendos, diáconos junto conosco, que viviam atormentados no álcool, as suas vidas presas, hoje servem a Deus junto com as suas famílias, junto conosco. Grandes milagres. Nós temos milagre aqui na célula de pessoas. Nós temos milagre. Eu tenho na minha célula um jovem que montava na moto com desejo de suicídio a quase 180, 200 km por hora em linha reta, pista contrária, a ponto de querer a morte. Ele disse para mim, pastor, eu via como se fosse um vento passando os carros, eu via que a qualquer hora eu ia bater, mas o Senhor Jesus guardava a vida dele todo momento. Sabe aonde está esse jovem? Nesse momento está ouvindo a palavra, junto da sua noiva, sua casa está quase pronta, indo para o casamento, história mudada. É nas células, é nas células. Nós temos uma história aqui na célula de uma jovem deprimida, linda jovem, mas vivia deprimida, triste. Encontrou o pessoal da Rede One aqui com a gente. Sabe o que aconteceu? Ela se sentiu abrigada, amada, protegida. Passou-se o tempo, se formou, hoje é advogada, se fez direito e está com a vida livre. O Senhor Jesus é poderoso para mudar a história. Por que você pode abandonar a sua célula? Não abandone o lugar. Eu aprendo. A primeira coisa nesse texto, que pessoas transformadoras e transformadas nunca mais conseguem viver em outro lugar, a não ser junto dos seus irmãos. Viver na sinagoga. Jesus também vivia na sinagoga. No seu tempo Jesus ensinava na sinagoga. Que maravilha, esses milagres todos acontecerem aí. Pessoas transformadas transformam vidas também. Aleluia. Você vê como que é importante você se reunir. A Bíblia menciona que Paulo e Silas tinham apanhado. Eles estavam ainda se recuperando, ainda estavam curando das feridas recentes, mas eles decidiram viajar até Tessalônica, porque tinha vidas mais para ser transformadas. Sabe o que eu aprendo? Pessoas mesmo feridas, que um dia foi transformada por Cristo, nunca abandona sua célula, nunca abandona os seus trabalhos, nunca abandona, porque mesmo feridas, ele pegou a mão no cajado e diz, eu tenho que fazer algo, a obra do Senhor. Pessoas transformadas, além de não conseguir mais viver longe do ambiente da sinagoga, da reunião dos irmãos. A segunda coisa, pessoas transformadas fica sempre do lado da palavra. Verso 2 do capítulo 17 diz assim: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados e disputou com eles sobre as escrituras, ou em outra palavra, arrazoou com as suas palavras. Irmãos, Paulo, ele tinha era dele. Ele entendia muito bem que a sua missão, ele tinha um sacerdote perpétuo, para ensinar a palavra onde ele quer que ele fosse. E eu e você também temos um sacerdote perpétuo, para ensinar a palavra aos nossos. Sinagoga eram casas,
E nós temos um sacerdócio a ensinar a palavra em nossas casas, onde a gente estiver. A Bíblia menciona acerca da palavra, diz que a palavra de Deus, ela é penetrante e mais cortante do que espada de dois gumes, que consegue dividir a alma do espírito. Toda vez que você escuta a palavra de Deus, sempre há uma divisão, e não há divisão de briga, sempre há uma divisão, sempre há um passo. Não dá para você andar mais mancando, não dá para você viver mais ou menos, não dá para você ser um crente meia boca, um cristão de qualquer jeito. A palavra de Deus é minha ferramenta de trabalho aqui. É com ela que eu estudo, é com ela que eu falo a palavra, é com ela que o Senhor fala comigo. Mas eu quero dizer que não é só ferramenta de trabalho de pastor e líder, ela também é o termômetro espiritual da sua vida eterna. É nela que você vê se a sua febre está chegando, é nela que você vê se você está indo para a vida eterna. Se você abandoná-la, certamente a febre te consumirá e você não terminará bem a sua história. Na palavra de Deus também é o nosso espelho de feiura espiritual. Você já viu o espelho de feiura espiritual? Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante ao homem que, tendo contemplado o seu rosto no espelho, já não se lembra mais como era o seu rosto. Se você lê a palavra, depois que você passa aqui a live, o culto, escuta essa palavra e você não pratica, você está vivendo uma vida feia, longe dos conceitos espirituais e quer ter salvação. Era costume de Paulo, quando ele chegava num lugar, ele procurar a sinagoga, porque Paulo queria transformar mais vidas além daquelas que ele vivia. E Deus estava levando ele ali para aqueles judeus. E ele sabia que era de costume também que todo mestre, todo teólogo que chegava na sinagoga, era lhe dada a oportunidade aos itinerantes, aos mestres itinerantes. E ele ficou ali por 3 semanas ensinando a palavra, ensinando os textos sagrados, por 3 sábados, levando a palavra naquelas casas. Sabe o que eu aprendo? Será que nós temos levado a palavra de Deus em nossas casas? Será que nós temos levado a palavra de Deus em nossa casa? Porque a Bíblia menciona certa vez que Jesus estava na casa da sogra de Pedro, que era a casa que ele dormia e ficava quando ele estava em Cafarnaum. Eu já mencionei, você já conhece o texto. Alguém abriu o telhado e desceu um homem, e ele cura aquele homem. Quando ele cura aquele homem, que ele é um homem aleijado, quando ele cura aquele homem, diz: seus pecados são perdoados, pega a tua cama e anda. Eu lembro sempre desses textos, eu lembro que as coisas são intrigantes, que eu imagino aquele homem colocando a cama debaixo do braço e andando. E as pessoas olhavam para ele e diziam: por que você vai com essa cama? Ele diz: eu era aquele aleijado, eu encontrei Jesus, eu mudei de história. Eu imagino aquele homem fazer algo que a gente faz aqui com os nossos filhos quando eles nascem. Eu imagino aquele homem chegando na sala de casa, pegando aquela cama, procurando um canto bem bonito da casa, colocando a cama assim e deixado lá, como a gente faz com o primeiro sapatinho. A gente vai lá e eterniza o sapatinho do bebê. Diz: esse aqui foi o primeiro sapatinho que ele usou. Eu imaginei que ele eternizou aquilo lá. E quando ele olhava na sala, tomando o seu café ali, ele olhava na sala, o rosto dele brilhava enquanto ele olhava para aquela cama. E talvez ele ficava torcendo para chegar algum amigo na casa, para tomar o café com ele. E a hora que o amigo sentasse, olhasse meio estranho para aquela cama no canto da parede, ele estava louco para ele perguntar. E o amigo dizia: mas por que aquela cama? Por que você coloca aquela cama? Não é habitual. Eu disse: foi naquela cama que um dia eu estava preso. Foi naquela cama que um dia eu não podia ir para lugar nenhum. Foi naquela cama que um dia eu encontrei Jesus e mudei de história. Será que você tem levado os seus testemunhos, a sua história para a sua casa? Será que ainda você lembra da sua cama? Será que ainda você lembra de onde Jesus te tirou? Será que você ainda fala aos seus filhos quem era o antigo pai, quem era a antiga mãe? Será que você leva? Porque o apóstolo Paulo, a missão dele era levar a palavra onde ele ia. Os transformadores de história, além de transformar a vida pelo caminho, além de ele não aceitar outro lugar a não ser viver em células, sinagogas, além deles saberem que eles tinham que estar sempre do lado, ficar do lado da palavra, transformadores nunca se apartam do lado da palavra que um dia os transformou. Transformadores também viam e criam diferente. Olha que diz o texto, verso 3: expondo, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos. A esse Jesus que vos anuncio, dizia ele: este sim é o Cristo. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, a única conversa dele era Jesus Cristo. E ele colocava expunha era abrir os estudos todos. E quando ele fala expor, aqui no texto, em outra palavra, diz arrazoar. Arrazoar era uma técnica de demonstração. Ele fazia, na verdade, pergunta e resposta. Sabe o que ele estava fazendo? Ele sabia que era difícil para aqueles judeus acreditarem que aquele Deus do Antigo Testamento, as profecias, era o Jesus messiânico que estava ali, que eles haviam crucificado. Mas o apóstolo Paulo pegava os escritos do Antigo Testamento e lado a lado pegava as cenas e as histórias da crucificação de Cristo. Estava dizendo: está vendo esse homem que crucificaram? Ele era o Messias que vocês esperavam.
E ele questionava, esperava as perguntas das pessoas. Paulo estava bem preparado. Que maravilha ter alguém assim. Talvez, quem sabe, Paulo não abrisse Isaías 53 e falava do servo sofredor. Aquele que vocês viram sofrendo era o Cristo Todo-Poderoso, o Deus Eterno. Aleluia, aleluia. Usava as palavras do Antigo Testamento e discorria. Exatamente como fez o escritor aqui, Lucas, o escritor de Atos. Lucas certa vez escreveu, depois da ressurreição de Jesus. Ele escreveu que tinha 2 homens no caminho de Emaús. E Jesus, depois de ressurreto, andava com eles. Mas aqueles 2 homens não perceberam que é Jesus. E Jesus começou a discorrer dos profetas até os dias atuais e falava com força a palavra. Sentou na casa deles para pousar, partiu o pão e foi dar àqueles 2 homens. A hora que ele parte o pão e vai dar aos 2 homens, a Bíblia diz que ele some. E quando ele some, os 2 homens do caminho de Emaús ficam ali abismados. E eles começam a lembrar, diz, ele não nos parecia alguém familiar? Ele não parece o Cristo no partir do pão? Não era assim que o nosso coração queimava enquanto ele falava o caminho? Pessoas transformadoras de vida. Fala diferente, vê diferente. Na comunhão, no partir do pão. Quando ele fala, as pessoas, o coração arde. Como que está a sua história? Você que serve a Deus, como é a sua fala? As pessoas têm prazer de ficar perto de você. Você se fala como alguém que transmite a graça e o poder de Deus. Assim era Paulo. Os transformadores de vida, de história, falam diferentes, não vivem mais para si. Tem um texto na Bíblia, em Gálatas, nós não vamos abrir, mas em Gálatas 2:20 diz assim: porque já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Pessoas nascidas de novo, pessoas transformadoras de história, já não vivem mais para si, mas vivem em gratidão por aqueles que o amou e se entregou. Pessoas transformadoras, a vida dele não tem mais relevância, mas Cristo sim. Pessoas transformadoras de história, não vivem para si, a vida dele já não vale mais nada, mas a vida de Jesus. Pessoas transformadoras são pessoas mudadas. Pessoas transformadoras, a sua vida muda, os seus filhos mudam, a sua família muda, a sua palavra muda, tudo que está à volta dele muda. Ele passa a ser uma pessoa que perdoa facilmente as pessoas. Ele não perdoa porque as pessoas merecem, perdoa porque Cristo perdoou e o amou e se entregou por ele. Pessoas nascidas de novo e transformadoras de vida são também transformadores de outras pessoas. Elas vivem e oram a todo tempo, oram ao Cristo poderoso e não andam mais sem direção, porque quem ora ao Cristo, Cristo nunca erra. E se você ora pedindo direção a Ele, você nunca perderá o caminho, nunca perderá a direção. Pessoas transformadoras de histórias não consegue mais viver em outro ambiente que não seja em célula, em sinagogas. Não consegue mais viver longe da palavra, sempre fica do lado da palavra. Pessoas transformadoras, crê e vê diferente. Pessoas transformadoras, influencia outro. O verso 4 diz isso. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Aleluia. Pessoas transformadoras de história são pessoas influentes. São pessoas que atraem e influenciam pessoas. Ele diz assim que alguns deles, alguns judeus, a coisa mais difícil era converter um judeu. Pois o judeu orgulhoso, religioso, batia no peito com a religião própria. E não podia sequer passar a menção de que aquele Cristo que eles tinham crucificado não era o mesmo do Antigo Testamento que falava as profecias. Quantos ainda olham enquanto nós falamos aqui? Nós dizemos, aquela cruz, ela não precisa mais de ninguém ali, porque Ele está ressurreto. O Cristo que nós pregamos está vivo. É um Deus vivo, um Deus que não está morto. Ele não está mais ali. Mas quão difícil é converter aqueles que estão na religião com um coração endurecido. Mas a Bíblia diz que mesmo assim a palavra de Paulo, através do Espírito Santo, converteu e convenceu algum daqueles religiosos, meu Deus. A Bíblia não diz só isso. A Bíblia diz que grande multidão de gregos também foram convencidos. Olha que maravilha, irmão. Grande multidão. Multidão não é 10, 20. Multidão é mais de 100. Multidão é muita gente. Eu quero dizer uma coisa, que existe um discurso, eu vejo sempre nos lugares, nas internet, existe um discurso que as pessoas dizem, igrejas cheias de pessoas vazias, que as pessoas fazem chacota, como se trazer pessoas à igreja, encher pessoas à igreja fosse ruim. Eu quero dizer uma coisa para você, as pessoas dizem, eu prefiro lugares pequenos, mais humildes. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, não existe lugar pequeno se Deus está dentro dele. Se for uma choupana pequena e você estiver falando da palavra de Deus, jamais pode se chamar pequeno. Mas eu quero dizer também que a gente não deve falar dos lugares grandes como se estivessem vazios.
Eu ouvi uma frase certa vez do pastor Carlito Paz e ficou gravado no meu coração. Nós, cristãos e igreja, não devemos ter numerolatria. O que é isso? Ficar correndo atrás de quantidade e de números, para conter números. Mas também não devemos ter numerofobia. Não devemos ter medo de chegar gente, porque o Senhor Jesus foi para isso que Ele chamou, para ir, dar fruto. Eu quero dizer para você que tem pessoas que falam, lugares pequenos é mais humilde, tem mais humildade, mais santidade. Irmãos, eu conheço tanta gente, tantos lugares pequenos, soberbos, e grandes, servil. Eu conheço tantos pobres, orgulhosos, e ricos são humildes. Você conhece gente assim também? Então, você aprendeu uma hoje. Você não deve ter numerolatria, mas também você não deve ter numerofobia, porque onde está saudável, tudo que é saudável, Deus traz crescimento. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala também aqui que não, além dos gregos, da multidão de gregos, além de alguns judeus, a Bíblia diz que não muito poucas mulheres distintas, mulheres da alta casta da sociedade, se converteram ouvindo o apóstolo Paulo pregando. Olha que maravilha. Eu fico maravilhado de ver que as igrejas, a maioria das igrejas, as mulheres estão enchendo ela, trabalhando. Eu fico maravilhado de ver o quanto as mulheres devem trabalhar no ministério, e a gente dá esse valor aqui às mulheres. Você viu o culto aí? Desse meio da semana, culto das mulheres, superaram as expectativas. As mulheres aqui colocaram fogo na caixa d'água aqui, colocaram fogo no lago, trazer a presença de Deus. Foi maravilhoso. O quão é poderoso o trabalho das mulheres. Aqui nós valorizamos, e aqui também o apóstolo Paulo alcançava elas. E tem tantas mulheres na história: Débora, a profetisa, Esther, que conseguiu salvar o seu povo, os judeus. Quantas mulheres na história ainda continua sendo escrita? Aqui nós valorizamos pessoas transformadas, pessoas transformadoras, influenciam e atraem os outros, atraem multidão, atraem mulheres da alta sociedade e homens, atraem aqueles que são difíceis, transformadores, atraem o coração com a palavra de Deus. Pessoas transformadas e transformadores, igreja transformadora, ela vai sofrer perseguição. Olha o que diz o verso 5 e o verso 6. Diz assim: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e juntando o povo, alvoroçaram na cidade, e assaltaram a casa de Jasão, procurando tirá-los para junto do povo. Porém, não achando, trouxeram Jasão alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Clamando esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até aqui. Irmãos, toda vez que você resolver mudar a sua história, você vai sofrer perseguição. Se você estivesse na vida que você estava, de adultério, de coisa errada, com outras mulheres, se você estivesse nas drogas, em algumas situações, poucas pessoas iam falar com você. Mas como você decidiu parar aqui nessa live, falar que está ouvindo a palavra, falar que você está entrando na cela online, falar que você está ouvindo, muitas pessoas vão querer falar contra você, vão querer fazer chacota, vão achar que você é trouxa, otário. Eu quero dizer que você sempre será perseguido. Sempre, aquelas pessoas que foram transformadas, sempre sofrerá perseguição. Aqui eles acusaram eles de subversão, acusaram eles, de sedição, acusaram eles de um crime político, subversão política. Não tinha nem como essa acusação. Foi a mesma acusação que sofreu Jesus diante de Pilatos, subversão política, porque achava que Jesus, ali Paulo estava falando de um outro governador. Sabe o que eu aprendo? Que essa perseguição vai continuar até o final dos dias. Essa perseguição ainda existe no Irã, no Iraque, na África, em todo o mundo. Perseguição aos cristãos. Pessoas continuam assaltando os lugares, entrando nas casas na China, entrando nas casas. Aliás, na China eu publiquei hoje, essa semana aqui, já o pessoal lá da China, os imperadores, o governo chinês, publicou, está tirando todos os lugares, todos os objetos sagrados, e arrancando qualquer folheto que tenha o rosto de Jesus dos lugares. E estão colocando o rosto de Mao Tse Tung. Estão dizendo: se você tem um Deus para servir, é esse aqui. Se você não servir esse Deus, você não vai receber o dinheiro do governo. Em meio à pandemia, os chineses comunistas, estão fazendo para que as pessoas sirvam ao país comunista. Eu não estou dizendo de todos os chineses em geral, estou dizendo daqueles que governam aquele lugar. Porque Deus ama os chineses, Deus ama as minorias e as maiorias, Deus ama a todos. Mas existe um povo querendo que as pessoas se dobrem aos homens. Ainda existe perseguição na China, ainda existe perseguição na Índia, Coreia do Norte. As pessoas entram nas casas dos cristãos, derrubam tudo, matam nossos irmãos dentro dos carros, jogam fogo, bomba nas casas. Ainda existe perseguição, meu irmão. Quero falar uma coisa: se você decidiu servir a Cristo, se prepare. Igreja de Cristo, se prepare para a perseguição. Aqui no Brasil já existe uma perseguição.
Aqui existe uma perseguição chamada cristofobia. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar um monte de coisa? Homofobia. Você já ouviu falar de tanta coisa? Cristofobia, certamente você deve ter ouvido. Sabe o que é? Você não pode falar de Cristo. Você pode aplaudir homossexuais, você pode aplaudir o errado, você pode aplaudir aqueles que matam pessoas, você pode aplaudir aqueles que, em nome de uma ideologia, fazem qualquer coisa. Você só não pode falar de Cristo. Você é cristão, lá já vem os cristãos nas redes sociais falar daquele Jesus e da igreja. Eles deviam ficar falando da Bíblia deles lá. Há uma perseguição na mídia silenciosa, velada, querendo acabar aqui no Brasil. Não se cale, igreja de Cristo. Quando eu digo para você não se calar, não estou dizendo para você ir lá falar se a Tami vai ficar lá no programa, lá no comercial da Natura. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Nós não podemos esperar dos ímpios, irmão, aquilo que só os justos fazem. Nós não podemos esperar dos ímpios que eles ajam como nós. Os ímpios vão fazer impiedade, e o Senhor Jesus salva e ama eles. O ruim é quando os cristãos não fazem aquilo que devia fazer. A nossa briga não é nas redes sociais, o não calar não é nas redes sociais, porque a Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. As armas nossas é orando e proclamando a verdade, como o apóstolo Paulo fazia. Não vai para as redes sociais brigar. Redes sociais é lugar sem lei, é lugar sem muro. Tome cuidado, cristão. Vai dobrar o seu joelho, que as armas não são carnais. Essas são as armas da nossa guerra. Esses homens, ele tem transformado o mundo. Você sabia que o texto aqui que fala, os homens que têm transtornado os mundos chegaram até nós, no verso 6 diz. A palavra transtornado o mundo era os homens que têm posto o mundo de cabeça para baixo. Não, mas aqueles homens que prenderam Paulo e Silas não sabiam. Porque aqueles que estão transformados pelo reino, aqueles que nasceram de novo, nunca põem nada de cabeça para baixo. Aqueles que nasceram de novo, erguem os seus olhos, pega a sua família, levanta os olhos, pega os seus amigos, pega aqueles que estavam presos emocionalmente, erga os olhos, fica de cabeça para cima, que de lá vem o seu socorro. Aqueles que nasceram de novo põem o mundo de cabeça para cima e nunca para baixo. Muda a história, transformam as vidas das pessoas com a sua pregação, com a própria vida, com a própria palavra. Aqueles que nasceram de novo vivem como aqueles que lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, ele diz assim, não sei se o pessoal vai conseguir colocar, mas homens nascidos de novo, homens que são transformadores de histórias, vivem cheios do Espírito Santo e não cheios de cobrança. Lá a Bíblia diz que os homens cheios do Espírito Santo são assim, ó. Olha o texto lá, Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim, porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. Não fala frutos não, fala fruto, 9 frutos. Pessoas nascidas de novo vivem para Deus. Pessoas nascidas de novo carregam um novo jeito de viver. Você não vai encontrar um cristão. O cristão, eu estava falando com uma pessoa, eu fiquei sabendo que tem um pessoal lá no Rio, cristão traficante. Eu disse, olha, não tem jeito. Ou é cristão ou traficante, porque os dois não dá. Se for traficante, não é cristão. Se for cristão, não é traficante. Quando eu falo cristão, cristão genuíno. Eu não falo cristão que tem Jesus na mente somente. Não existe cristão que trai. Ou é cristão ou é traidor. Porque o cristão genuíno não trai. O cristão genuíno é fiel. Que não existe mais ou menos. Se você tem um Cristo só na cabeça, de nada vale. Porque o cristão verdadeiro, a Bíblia diz que ele tem amor. E o amor aqui que a Bíblia fala é o amor ágape. É um amor que não procura os bens próprios, procura sempre o bem do outro. É um amor sacrificial. Não fica procurando elogio, não fica procurando vaidades. A Bíblia fala que tem o Espírito, quem tem o Espírito Santo tem o amor, gozo. Gozo fala de contentamento. É uma pessoa tranquila, é segura de que tudo está sob o controle da mão de Deus. Gozo, paz. Paz é uma quietude na alma, um tranquilizar, onde saber Deus está no controle. Gozo, paz, longanimidade. Longanimidade é uma pessoa que ela não é dada ao desespero. É uma pessoa que é tardio em irar. Benignidade é a pessoa que não vive a afrontar as pessoas, por teimosia e por ironia magoar as pessoas. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de fé. A pessoa fé, ela é uma pessoa íntegra, pessoa confiável, fiel. É cheia de bondade. A pessoa com bondade, ela reprime o mal,
Ela fica longe do mal, porque ela quer ficar longe do mal. Ela não pede para Deus livrar-la do mal somente. Ela diz: eu quero ficar longe do mal. Eu também não quero, Senhor. Pessoa cheia do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de mansidão. Pessoa mansa é uma pessoa que tranquila, não é agressivo com suas palavras e seus gestos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa com temperança, equilíbrio em tudo que faz. Equilíbrio na vida, equilíbrio na resolver as coisas, equilíbrio com a família, equilíbrio para conversar, equilíbrio até no apetite de comer, equilíbrio até no apetite sexual. Sabe dosar, não faz da mulher escravo e vice-versa. Apetite também é equilibrada também a mulher, não vive a recusar o seu marido, porque tem que ter equilíbrio também. A Bíblia diz: mulher, paga ao marido o que lhe é devido. Tem equilíbrio, não é de mais e nem de menos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não precisa falar nada para ela, ela é equilibrada. Assim são aqueles que viveram a vida para transformar pessoas. Pessoas transformadas seguem outra autoridade. O verso 7 diz isso. Olha o que o verso 7 diz. Atos dos Apóstolos 17, verso 7. Olha o que diz aí. Os quais Jasão recolheu, todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, Jesus, aleluia, aleluia. Aqueles homens não eram mais governados por aqueles homens, por César e por aqueles que estavam ali. Eles estavam acusando ele de subversão política, dizendo: olha, eles não ouvem a sua voz, eles não ouvem a voz de César. Irmão, se você ler as cartas aqui do apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, aos Romanos, ele raramente, principalmente aqui em Tessalônica, ele raramente usa a palavra rei, usa mais a palavra Senhor e Salvador, porque rei equivalia à mesma palavra que era o imperador naquela época. E por isso que ele não usava a palavra rei, Jesus, porque as pessoas se sentiam afrontadas. Você soube agora por que eles foram acusados de subversão? Vocês ficaram aprendendo agora porque eles foram acusados de divisão política? Foi a mesma acusação que Pilatos acusou Jesus. Pilatos olha para Jesus e diz: és tu o rei dos judeus? Porque já existe rei aqui. Aí Jesus olha para ele e diz: tu dizes. Acusaram Jesus de subversão, ele se fez de rei dos judeus. E aqui também o apóstolo Paulo não falava, mas eles sabiam que o apóstolo Paulo seguia a autoridade de outro rei. A palavra diz lá no Evangelho, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando fala a oração do Pai Nosso, diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Não sou governado mais por essa terra, nós não somos governados mais por os homens desse mundo, nós não somos mais governados, quem nasceu de novo, transformadores de histórias, não fica mais no barulho dessa terra, é governado por uma voz que vem do alto do céu, segue tranquilo, sabendo que tudo estava dentro do script daquele que tinha escrito toda a história na mão, daquele que é digno de abrir o selo, abrir o livro, aleluia. Eles vivem diferentes, ele vive com outra vida. O Rei Senhor Jesus é dono de todas as coisas. O Rei Senhor, eu vejo pessoas falando: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ou ele salva, ou Jesus salva e reina na sua vida, ou você não é salvo. Ou ele salva e reina, ou você não é um salvo. Porque se você disser que Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor, mas ainda você for regido pelos seus vícios, pelos seus pecados, por toda a corrupção moral desse mundo, por todos os pecados que a Bíblia menciona que você não deve fazer, eu sinto muito em lhe dizer: você ainda não é salvo. Ou Jesus é Senhor da sua vida e rege a sua história, ou nem Salvador da sua vida ele é. Ele tem que ser Senhor e Salvador da sua história. Pessoas transformadas têm a Deus não somente como Salvador, mas como Senhor. A palavra Senhor é dono de mim, rege os meus dias. Eu não sou mais regido pelos prazeres desse mundo, eu não sou mais regido por a voz que vem na minha mente. Eu sou regido pelo Espírito Santo de Deus. Que assim você possa ser. Caminhando para o final, pessoas transformadoras de histórias transformam vidas e conseguem entender as coisas espirituais. Olha o que diz o verso 8 e 9 para finalizar. E alvoroçando a multidão, os principais da cidade que ouviram essas coisas, tendo porém recebido satisfação de Jasão e os demais, o soltaram. Aqui o texto diz que eles não só receberam satisfação, mas eles receberam um indulto, receberam ali um dinheiro, uma franquia para que eles pudessem soltar a Paulo e Silas, e Jasão dá aquilo para eles. O apóstolo Paulo e Silas nunca mais puderam voltar a Tessalônica. Eles foram proibidos de estar ali. Pessoas transformadas conseguem entender as coisas espirituais.
O apóstolo Paulo não conseguiu voltar mais lá, mas a Bíblia tem aqui, na minha Bíblia, tem a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses. A igreja foi fundada naquele dia que o apóstolo Paulo fez, e salvou aqueles poucos judeus, aquela grande multidão de gregos, e não poucas mulheres da sociedade. Salvou a Lídia, aquela mulher que era da alta sociedade, uma comerciante riquíssima, foi salva naquele lugar. Salvou também aquela escrava jovem grega que serviu a Deus. Salvou também aquele carcereiro que serviu a igreja daqueles lugares. E ele, não podendo voltar mais lá, deixou aquelas 2 cartas. Mas eu quero dizer para você que pessoas transformadas por Deus conseguem entender as coisas espirituais, porque o apóstolo Paulo menciona isso num versículo na carta do 1º Tessalonicenses. Vamos lá, só para você finalizar e entender como a história se ajusta. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 17 e 18. Diz assim, verso 8, não, verso 17 e 18. Olha que o apóstolo Paulo fala daquilo lá que ele não pôde voltar mais lá. Diz: nós, porém, irmãos, estavam falando com a igreja de Tessalônica. O desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, diz o texto aí, o título. Verso 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, mas não no nosso coração, tanto mais procuramos com grande desejo de ver novamente o vosso rosto. Estavam como nós aqui, querendo ver vocês, não conseguindo, por causa do decreto que existe. Pelo que bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Sabe o que o apóstolo Paulo entendeu? Que aquele impedimento não foi somente impedimento judicial, foi um impedimento da parte das trevas. Quando a pessoa não é madura o suficiente, ela não consegue entender que as coisas que acontecem no dia a dia na vida dela é a mão das trevas querendo tirar a paz. Se você não é maduro o suficiente, quantas vezes o inimigo já mandou você desligar a live aqui? Quantas vezes o inimigo te chamou você para ir para a cozinha para você não escutar, e você não está entendendo porque ainda você não é maduro o suficiente? Quantas vezes você conversava enquanto o culto corria e não entendia a mensagem e achava que era normal aquela mensagem chegar no seu celular naquela hora? Mas as pessoas nascidas de novo sabem que nesse momento do culto tudo vai acontecer para que você não ouça a palavra da verdade. Pessoas nascidas de novo são transformadas. Pessoas nascidas de novo não são o mesmo mais. Pessoas nascidas de novo aproveitam a oportunidade. Sabe por quê? O apóstolo Paulo não sabia que aquela ia ser a única oportunidade da vida deles, mas não sabendo, ele aproveitou da melhor maneira. Eu quero terminar dizendo para você: será que hoje é a sua última oportunidade? O apóstolo Paulo nunca mais sabia que ele conseguiria mais voltar naquele lugar. Ele foi impedido. Será que você vai conseguir estar no culto conosco no domingo que vem? Será que nós estaremos aqui? Eu oro e rogo a Deus para que sim, mas quem sabe? Será que eu vou estar pregando aqui? Será que é eu que vou estar pregando aqui na quarta.com no domingo? Será quem pode dizer que estaremos aqui? Eu quero dizer para você, talvez seja a sua última oportunidade. Uma chance que você tem nesse momento. Você pode se render a Cristo. Sabe por quê? Porque aqueles homens se renderam a Cristo e se transformaram na melhor igreja daquele lugar. Igreja modelo diz, a Bíblia diz em Tessalonicenses: porque vocês, mesmo eu distantes, se transformaram em modelo e centro missionário de todo o mundo daquela época. O Senhor Jesus quer fazer isso com você, quer salvar a sua história, assim como resgatou aquela mulher que era rica das coisas desta terra, abastada, mas pobre para com Deus, necessitada daquilo que só Deus podia dar. Aquela menina escrava, jovem, escravizada com as coisas do inferno, do maligno, e Deus conseguiu libertá-la. Talvez aquele velho carcereiro, com as suas amarguras e tristezas e lembranças amargas, foi salvo. Aqueles outros judeus e gregos e tantas pessoas foi salva. O Senhor Jesus passa hoje um convite a você. Você quer orar junto comigo onde você está? Abra suas mãos se você pode. Você tem uma oportunidade de ouro. O apóstolo Paulo teve a oportunidade e ele usou bem. Você pode fazer isso comigo? Você ouviu a palavra? Transformadores são transformados. Que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu coração, que Cristo Jesus morreu por mim, pelos seus pecados, me substituiu no meu e no seu lugar, para que eu pudéssemos ter vida hoje e você também. Feche seus olhos, abra suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra nessa noite, Senhor. Eu não acreditava que aquelas coisas que estavam escritas na palavra aconteciam com a gente. Eu era um daquelas pessoas do qual o pastor falava no culto agora. Eu sou uma dessas pessoas que eu sou abastado, eu tenho muita coisa, eu tenho muita posse, eu tenho carro, uma casa boa, um bom trabalho, eu estou com a conta bancária tranquila, mas estou aqui amedrontada, necessitada daquilo que só o Senhor pode me dar. E através das palavras do cântico dessa noite, o meu coração se abriu e a palavra encontrou lugar no meu coração. E tudo que eu tenho, ó Pai, eu resolvo
resolvo, ó Pai amado, servir ao Senhor. Nada do que eu tinha de dinheiro e de bens conseguia me trazer a paz, mas a palavra de vida do seu coração trouxe paz a mim, Senhor. Eu era uma daquelas jovens, ó Pai. Eu era aquela jovem, ó Pai amado, escravizada na prostituição, ó Pai amado, escravizada nas drogas, no vício, escravizada na desobediência. Já não tinha mais jeito para mim. Eu estava ganhando dinheiro com aquilo que eu fazia, mas não queria mais. Mas eu encontrei o seu amor através da live hoje, ó Pai, através da palavra. Sou liberta, viva, nunca mais escrava. A minha juventude vai servir ao Senhor. Eu era um daqueles, ó Pai, igual aquele carcereiro, Senhor, já avançado de dias, já terminando a minha história, achando que não tinha mais jeito para mim. As lembranças amargas dos meus pecados. Quanta pessoa eu fiz sofrer, quantos eu matei, quantos eu destruí. Mas o seu amor, eu encontrei uma luz dentro da minha cela, da cela do meu coração, Senhor. E a luz veio, o perdão veio, salvou a minha família. Ô Senhor Jesus, salva, muda a minha história. Transforma a história nessa noite, daqueles que me ouvem, Senhor. Ouve a oração, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e prepara uma morada a todos aqueles que dizem amém junto comigo no seu céu, em nome de Jesus. Amém.